Próximo vereador, por favor. Vereador Claudimar Butruba. Vou me abster, presidente. Obrigado, vereador. Antes de conceder a palavra ao próximo vereador, eu gostaria de pedir a anuência para fazer a leitura de uma tela de pessoas que nos acompanham de suas casas através do Facebook. Gilmar Foit, Emerson Fernandes, Fernando Torquato, Claudete Stamler Hedlich, Sheila Adriano de Souza, Marcos Roberto Gracek e Adilson França. As pessoas nos dão a honra de estarem nos acompanhando de suas casas e nós agradecemos em nome dos seus vereadores. Próximo vereador, inscrito na palavra, vereador César Godoy. Por favor, vereador. Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos para as suas colocações. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, já faz alguns dias, semanas, que não conseguimos ocupar a tribuna por conta das pautas extensas e também das manifestações dos convidados que aqui se encontram sempre. Então, alguns assuntos podem até parecer mais ultrapassados, mas ainda são recorrentes e refletem até hoje. Um deles, eu peço só que ela coloque a imagem, porque eu pedi aqui em plenário, um servidor da prefeitura estava assistindo a sessão e 2 ou 3 dias depois arrumaram a rampa de acessibilidade do Centro Administrativo Leopoldo, e eu considero isso bastante valioso, porque, como eu disse, para a gente pode não representar muito, mas para quem precisa é bastante, sem contar que já estava há muitos meses assim. Então, logo depois que a gente se manifestou aqui na Câmara, já houve o conserto e a manutenção do equipamento público. Falando em poder público, eu quero enaltecer e reconhecer, porque já venho falando disso há mais tempo, levei para o Executivo de forma informal, sem expediente público aqui da Câmara de Vereadores, sobre a extinção do ponto facultativo, que se pretende a partir de 2019. Acho uma medida extremamente necessária, acho que vem boa hora, que já se passou em muito do tempo da existência desse tal de ponto facultativo. É evidente que existem particularidades na educação, na saúde, que o Executivo precisa corrigir, arrumar, se orientar, mas o fim do ponto facultativo, acredito que seja uma boa medida. Eu vi que o sindicato se insurgiu, o Sindicato de Servidores Públicos se insurgiu contra o anúncio, contra o decreto, mas eu acredito que o prefeito andou muito bem em extinguir os pontos facultativos e fico feliz por ter atendido a um pleito que venho fazendo há pouco mais, quase um ano. Vai deixar de fazer decreto ou vai fazer decreto extinguindo? Na verdade, ele faz o decreto para fazer o ponto facultativo, então ele simplesmente deixa de fazer decreto. Só que, se convenhamos, se não se anuncia, também fica no vazio. Então, a crítica do sindicato, em linhas gerais, foi de que ele não precisava ter anunciado que deixaria de fazer o decreto, que isso foi uma medida politiqueira. Acredito que não, ele tem que dizer, deixarei de fazer decretos a partir de tal data. Acredito que, de uma forma ou de outra, respeitando a forma regimental ou legal, o fato é que não vai ter mais ponto facultativo, e eu vejo com bons olhos, pois não? Obrigado, vereador. O senhor, eu vi que o senhor postou alguma coisa, eu não li com atenção. Por cima, passei os olhos. O senhor mencionou, no caso de Florianópolis, um vereador entrou com um projeto de lei, alguma coisa assim? Bruno Souza, é que lá a lei é diferente. Lá funciona de outra forma. O agora deputado Bruno Souza, vereador de Florianópolis, agora deputado eleito estadual, lá a situação era diferente. Ele teria que bloquear ou revogar ou emendar uma lei orgânica, alguma lei municipal. Aqui não, nós somos regrados por uma lei federal e o prefeito emite via decreto. Então, há diferenças, por isso que nós não podíamos tratar isso de outra forma. Então, justamente uma semana antes de o prefeito anunciar isso, eu estava na prefeitura tratando isso como a pessoa responsável pelo processo legislativo, ou melhor, legislativo sim, do Executivo. Então, eu vejo com muito bons olhos o fim do ponto facultativo, ele que se estende automaticamente à Câmara de Vereadores, porque a Câmara, segundo o regimento interno 411, ou 401 do regimento interno, diz que quando se decreta ponto facultativo lá, se estende cá. Então, não tendo lá, não haverá cá. Acredito que isso é importante para o poder público e para a moralização do sistema. Em contraponto, eu lamento porque eu fiz essa ressalva há 4 anos atrás, e não seria correto da minha parte me calar agora, porque a situação é a mesma em outros pontos. Se o senhor me permitir concluir, senhor presidente. Contra a redução de horário das repartições públicas. Eu nunca vi isso com bons olhos, não vi 4 anos atrás na gestão
prefeito Fernando Turek. Não vejo agora com bons olhos na administração Magno Baumann, porque não acredito que ela tenha os efeitos desejados e acredito também que há outras formas de se estancar os gastos de modo a não penalizar o cidadão. Não é uma crítica efusiva, aquela, meu Deus, o Godoy está mudando de lado de novo, eu gosto de ressaltar sempre, porque senão eu vou ficar falando, mas é porque realmente eu falei isso 4 anos atrás, eu não teria por que eu mudar, a não ser que tivesse fato novo, a posição contra esse horário reduzido. Eu acredito que apenas e tão somente prejudica o cidadão e eu sou cobrado por isso, como sou cobrado, eu tenho que me manifestar publicamente que sou contrário a essa redução de horário. Por fim, mas não menos importante, senhor presidente, quero dizer que São Bento do Sul perde um filho, mas não de forma definitiva, evidentemente, uma perda diferente. O Dr. Romano nos deixa, amanhã é o último dia de trabalho dele na comarca de São Bento do Sul, depois de 11 anos. É um dos juízes que mais tempo atuou aqui na comarca, o Dr. Fernando Malon, o Dr. Vanderlei Guesser, advogados há mais tempo, podem confirmar que antes dele poucos ficaram tantos anos, né? E o Dr. Romano, com 11 anos em São Bento do Sul, fez uma história aqui dentro, é filho de São Bento do Sul por ser cidadão honorário, todos aqui relembram, e dizer que certamente será substituído por alguém de peso, mas que é uma perda que São Bento do Sul tem, porque o Dr. Romano é conhecido pelo trato, pela forma de julgar, pela forma de conduzir processos. Aqueles aqui que são advogados no plenário, ou aqueles aqui que são estagiários e prestigiam audiências com ele, ou ainda qualquer um daqui que tenha sido testemunha ou parte num processo, sabe da fidalguia e do trato completamente diferenciado que o doutor Romano tem com as partes envolvidas num processo. Vereador Fernando Malon? Só me permite, senhor presidente, até porque atua também no dia a dia das lides forenses. De fato, é uma pena que o doutor Romano esteja nos deixando, mas as conveniências da vida, da situação profissional dele o levam a essa decisão. Eu sei que ele não vai completamente tranquilo, porque vai deixar uma cidade que ele criou um caminho muito grande. E o doutor Romano, de fato, como o senhor disse, vereador Godoy, sempre foi um juiz pautado pela coerência, pelo bom senso, no bom trato com as partes em audiência, sempre foi um gentleman, e isso fazia com que os advogados, e principalmente os advogados mais novos, não se sentissem amedrontados perante a figura do juiz. Então, ele sempre deu essa segurança a todos os advogados, essa condição de fazer um bom trabalho. É uma pena, é um filho escolhido para ser são-bentense, mas nós desejamos a ele sucesso nessa nova etapa da vida dele, que ele tenha todo sucesso e que nos visite sempre como outros juízes que passaram por aqui e que nunca esqueceram, vieram várias e várias vezes visitar nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. O senhor presidente quer uma parte? Obrigado, vereador. Eu também quero estender os cumprimentos e desejamos, então, ao doutor Romano sucesso, né, nessa nova nomeação, esse novo cargo que ele vai assumir, e dizer que lamentamos, porque nós já tínhamos ele temos ele como filho de São Bento, até porque a Câmara concedeu o título a ele, mas lamentamos porque ele estava bastante assim já envolvido com a nossa sociedade, de uma maneira geral, assim, né? E como o vereador Fernando Malon colocou, dava uma segurança aos advogados novos, assim, a todos, enfim. Ele sempre dizia que quando alguém fosse o visitar, quando nós íamos lá, ele sempre sentava ao nosso lado, para não ser mais do que os outros. Esse era um exemplo para nós aqui, o doutor Romano vai deixar. Então, sucesso a ele, né, nessa nova promoção, e eu acho que é importante que está sendo reconhecido. Lamentamos, né? Mas, vereador César Godoy, Vossa Excelência tocou naquela questão de que o município, eu sei, a gente já passou por isso também, a gente esteve lá dentro também já, essa questão de redução de horários para a economia. Se conversa que vai ser uma economia de 100 mil reais, talvez, não sei. O grande problema é o questionamento que é feito pela população, é o seguinte. Primeiro questionamento que eles fazem. As pessoas vão ganhar só a metade do salário? Algumas mulheres me fizeram essa pergunta. Eu disse, não, vão continuar ganhando integral. Então não achamos justo, claro, nós também não achamos. Segundo, nós
só precisamos pagar, mas isso não é só de hoje, vereador Maga, isso é um questionamento que vem sendo feito a todas as vezes que é decretado essa questão de meio expediente. O cidadão paga 50% só de imposto, porque ele só vai ser atendido 50%. Ele paga imposto 100% e recebe atendimento 50%. Então, esse é outro questionamento que a população faz para a gente, que a gente conversa com ele, vai nas casas, então a gente tem respondido. Então, agora, novamente, foi implantado isso aí, novamente estão fazendo essas perguntas, isso aí já vem de muito tempo. Também sou contrário a essa redução, a gente já passou por isso, a gente esteve lá, secretário, a gente também participou de meio expediente, mas também sou favorável à sua colocação, vereador César, e concordo plenamente que eu acho que não vai trazer economia, inclusive não vai haver redução na folha de pagamento, né? Não vamos sair daquele limite prudencial, vamos voltar, se nós voltássemos bastante nessa questão da folha de pagamento, até concordo, mas não vai acontecer isso aí. Obrigado pela parte, vereador César. Eu que agradeço pela parte, eu ia continuar uma manifestação, mas tendo em vista o exceder do tempo, eu me manifesto na próxima, não tem problema, na próxima sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, muito obrigado. Obrigado, vereador. Antes de encerrar, então, estender o convite a todos para participarem lá na Univille, né? Esse é o motivo. Temos adiantado a sessão, antecipado a sessão, mas não podia deixar de também cumprimentar e registrar em ata o aniversário da nossa funcionária Adriane Rujanoski, ex-secretária de Educação, ex-vereadora, né? Uma atuação marcante aqui na Câmara de Vereadores, que hoje está de aniversário. Então, nosso cumprimento. Nós cumprimentamos também e agradecemos a presença do jornalista Pedro Esquiba, faz presente aqui. Muito obrigado, Pedro. Em seu nome, agradecemos o apoio sempre de toda a imprensa e cumprimentamos toda a imprensa de São Bento do Sul. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu só queria fazer um registro, né? Pois não, vereador. Não sei a palavra, eu queria fazer o registro do falecimento da dona Valrita Furman, a mãe da nossa amiga Eliamari Furman. Trabalhei com ela na Condor durante um tempo, ela trabalhou no hospital durante muito tempo. Eu queria fazer o registro, uma pessoa de muito bom humor, uma pessoa extremamente positiva e que faleceu no dia 6. Eu queria deixar aqui o registro e as condolências minhas e da casa para a família. Não, vereador, será feito o registro, até porque a gente também conheceu a família e tomou conhecimento, agora disso aí, após já o sepultamento, né, a gente tomou conhecimento do falecimento da mãe dela. Por favor, vereador César Godoy. Senhor presidente, eu ia acabar falando da tribuna, mas não deu tempo. Vereador Pete, eu não vou conseguir ir à inauguração hoje no evento na solenidade da Univille, mas eu gostaria que, se possível, o senhor levasse meus cumprimentos, porque eu sei que é uma conquista muito grande, não só para a comunidade acadêmica, mas para a universidade como um todo. Eu que sou egresso da universidade e tive uma vida acadêmica bastante intensa dentro da universidade, se o senhor puder registrar que eu não estou lá, mas não é por qualquer outra razão a não ser a impossibilidade, eu agradeço. E, na sua pessoa, na pessoa do vereador Fernando Malon, eu cumprimento a Univille pela conquista, que sei que isso reflete bastante no tamanho e na importância da universidade. Era isso, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Sendo assim, nós então agradecemos a presença de todos que nos acompanharam, com a sua presença, também que nos acompanharam pela internet. E não havendo mais nada a ser tratado, né, eu agradeço a presença e o trabalho dos seus vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 12 de novembro, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.